Pode tomar seu assento, abra comigo a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Leiamos dos versículos 1 até o versículo 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Nosso tema da manhã, dentro dessa série de pregações sobre peregrinos que somos, vamos ver as instruções do apóstolo Pedro quanto à família e ao relacionamento entre os casais. Vamos ler de forma alternada esse texto que diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, porque queremos, como peregrinos que somos nessa terra, como peregrinos que somos aqui, queremos, Senhor, aprender a como nos relacionarmos de forma integral, plena, dentro da nossa família, dentro do casamento. Senhor, que seja a Tua palavra a nos nortear nessa hora e a nos abençoar e a nos fortalecer enquanto famílias, enquanto homens, enquanto mulheres aqui presentes. É o que suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peregrinos e a vida no lar. O texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele se aproxima muito daquilo que são as referências comumente feitas pelo apóstolo Paulo quando trata-se da família. Normalmente o apóstolo Paulo, tanto na carta de Colossenses, Efésios, Romanos e outras cartas que Paulo trata da relação familiar e da relação que deve existir entre marido e esposa, entre esposa e esposo, ele faz sempre advertências e instruções muito claras, tanto às mulheres quanto aos homens. A princípio, esse texto tem preocupações
que não estão no âmbito da nossa relação e daquilo que nós hoje experimentamos. O apóstolo Pedro está preocupado com a aparência externa da mulher, porque este era um problema no primeiro século. A mulher que se adorna, a mulher que se veste e que chama atenção pelo seu aparato no cabelo, pelo seu aparato no vestuário, traz alguns problemas para a sua relação familiar e para a ordem e para a vida na igreja. É por isso que o apóstolo Pedro tem preocupações com relação a isso. Por quê? Qual era o problema que isso trazia na época e naquele momento específico? O problema é que, permeado por uma cultura pagã, permeados e cercados por uma cultura que valorizava em extremo a aparência, permeados e cercados por templos pagãos, em que, nesses templos pagãos, quem ocupa o lugar de sacerdotisa, de sacerdote e de liderança dentro dos templos pagãos são as mulheres. E era muito comum que, nesses templos pagãos, existissem rituais, orgias lideradas por sacerdotisas que tinham e cumpriam essa função. Então, a preocupação do apóstolo Pedro não é uma preocupação que deve ser tomada ao pé da letra. Sim, o princípio deve ser ouvido e deve ser respeitado e seguido. Mas os detalhes daquilo que a epístola e a palavra de Pedro dirige às mulheres deve ser considerado a partir do contexto em que se está vivendo. O contexto é a mulher cristã, segundo o apóstolo Pedro, que quer manter uma relação saudável na família, deve evitar a aparência escandalosa, chamativa e que traz um destaque imenso para adereços, para vestuários que vão fazer dessa mulher alvo de críticas e de falatórios, porque exatamente está no primeiro século essa função da mulher dentro dos tempos pagãos. E qual a preocupação do apóstolo Pedro, e como nós vamos ver também em alguns textos de Paulo, é que não haja na igreja nenhum tipo de perturbação, no sentido de que as mulheres da igreja não pareçam com as prostitutas que estão servindo nos templos pagãos. Então, é uma preocupação específica do momento histórico que se está vivendo no primeiro século. Qual o princípio que nós precisamos trazer para nós? De que a mulher não pode usar nenhum tipo de vestuário que a embeleze, a valorize e a deixe bela, destacada. Pelo contrário, nós vamos ver em outros textos que há uma preocupação, tanto do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que a mulher esteja à altura de seu marido e o marido à altura de sua mulher. E que isso inclui também a preocupação com a estética, com a aparência. Quando você olha no texto desde o Antigo Testamento, o apóstolo, os homens do passado, os antigos pais, eles também têm preocupações de que a mulher seja bela, de que a mulher esteja e viva uma relação de intimidade, de relacionamento com seu marido, e que ambos cuidem e se preocupem de forma integral com a sua aparência. Mas qual é o princípio que aqui está presente? É de que a mulher não deve ser escravizada pela ideia de que a beleza está apenas na aparência. Há sim um veto aqui de que a mulher não use adorno, mas trata-se de uma realidade específica
do primeiro século que não pode ser tida e lida ao pé da letra. Baseado nesse texto, algumas igrejas até hoje proíbem as mulheres de se maquiar, de pintar o cabelo, de usar qualquer tipo de adereço no cabelo. Baseado nisso, algumas igrejas equivocadamente e de forma fundamentalista entenderam que a Bíblia proíbe que a mulher tenha qualquer tipo de vaidade, de que a mulher não possa se cuidar, de que ela não possa preocupar-se inclusive com a higiene de seu corpo. Isto não tem nenhuma base bíblica. É tomar de forma literal o texto, esquecendo-se do contexto em que ele está colocado. O contexto que está posto aqui é de que as mulheres, no tempo e na cidade às quais foram dirigida essa carta, os tempos pagãos, as mulheres são sacerdotisas, usam cabelo frisado e aparência chamativa para atraírem homens e viajantes para as relações de prostituição e religiosas e orgíacas que existiam nos templos. A preocupação de Pedro, assim como de Paulo, na carta aos Efésios, é de que as mulheres sejam sóbrias e não tenham nenhum tipo de aparência com essas mulheres que frequentam esses lugares. Mas o princípio que está presente, que é expresso no versículo 4, ou seja, porém, o homem, ou seja, a mulher também, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o adorno não deve ser externo. A preocupação não deve ser externa. A preocupação, tanto da mulher como do homem, não deve ser fútil e apenas focada na aparência. O princípio bíblico é de que, como peregrinos nessa terra que somos, não pertencendo a esse mundo, o nosso alvo maior não deve ser focado naquilo que mostramos para os outros externamente, mas deve ser sim a preocupação de que a nossa beleza exterior reflita a beleza interior de uma vida piedosa. Qualquer tipo de beleza externa precisa ser reflexo primeiro do interno, do interior, porque não se pode cuidar da vida pública, não se pode cuidar da aparência, e não pode-se ser uma mulher bela, um homem belo, que não cuida da própria alma, porque a beleza da alma, ela reflete-se na forma externa que nos vestimos, na forma como nos relacionamos, na forma em que a mulher se porta, mas também que o homem se porta. O foco aqui está na mulher, porque a mulher nessa sociedade, ela ocupa um lugar que é diferente do lugar que nós ocupamos e que as mulheres ocupam hoje. A submissão que aqui é dita, mulheres, sede vós, pois, submissas, não trata-se de uma relação de subserviência, de escravidão, de maus tratos, de um tratamento inferior, de ser colocada abaixo, de ser tratada como menor do que o homem. Em nenhum momento, apesar de refletir a cultura da sua época, porque esta era a cultura da sua época, nós precisamos entender que em Cristo nós somos a mesma coisa, nós temos o mesmo lugar. A partir do Evangelho, homem e mulher são igualmente tratados. É Jesus que revoluciona isso, porque ele trata a mulher de forma igual ao homem, como o homem é tratado. A submissão que o texto diz na relação entre a mulher e o homem é no nível da funcionalidade.
é no nível dos papéis que cada um deve ocupar, é no nível das relações que foram estabelecidas pela tradição, pela cultura, e que são reproduzidas pela igreja, e que o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, não quer quebrar aquilo que a tradição diz, mas o que ele diz é que o homem deve tratar a sua mulher com dignidade. E o apóstolo Paulo vai mais fundo na epístola aos Efésios, porque ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e deve se entregar por ela, e deve morrer por ela, e deve amá-la como ama o seu próprio corpo, e deve cuidar dela como você cuida de si mesmo, porque ninguém pode odiar o próprio corpo. Então, pode parecer por vezes que o relato bíblico está fortalecendo a relação de submissão, subserviência da mulher, mas a realidade é que submissão dentro do aspecto bíblico, do aspecto petrino, paulino, é: homens, cuidem de suas mulheres, amem suas mulheres, tratem as suas mulheres com espírito de coragem, defendam a sua casa, protejam a sua casa, cuidem da sua família. Mulheres, coloquem-se debaixo da liderança de seu marido, não porque a liderança dele deve ser vista como uma ameaça à sua dignidade, porque o homem que lidera a sua casa e faz na perspectiva bíblica, o homem que lidera a sua casa e faz na perspectiva de peregrino nessa terra, de homem que serve a Deus e que conhece a palavra de Deus, trata a sua esposa da melhor forma possível, e a ama com todas as suas forças, e a protege de toda e qualquer situação de dificuldade, e a trata de forma digna, da forma mais digna possível, de forma que não há nenhuma incongruência com o nosso tempo e com a liberdade que a mulher agora alcançou, quando nós assumimos o papel bíblico de que nós, maridos, diz o versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não vos interrompam as orações. Então, como peregrinos nessa terra, o apóstolo Pedro nos dá direcionamentos com relação ao nosso lar, ao nosso casamento. Ele diz às mulheres que elas não devem focar-se apenas no aspecto externo da sua beleza, e que elas não devem fazer disso uma obsessão, senão antes que a sua alma, o seu interior, reflita aquilo que ela tem de relacionamento com o próprio Deus, ou seja, a sua alma, a sua vida interior vai refletir no exterior a sua beleza. A primeira beleza que se procura na mulher não é a aparência física, mas a dignidade da alma, mas é o relacionamento com Deus. Com isto, o apóstolo Pedro não está de forma alguma vetando a mulher, de que ela não tenha beleza externa. Como disse no início, a preocupação do apóstolo Pedro é que as mulheres não tenham a mesma aparência que as sacerdotisas dos templos pagãos que se prostituíam lá e que lá representavam aquilo que havia de pior na sociedade da sua época. O apóstolo Pedro tem uma preocupação pastoral, e ele com isso deixa para nós um princípio, não apenas para as mulheres, mas também para nós homens, que mais do que a beleza física, mais do que a preocupação com a nossa performance pública, deve estar a preocupação com a nossa alma, com o nosso relacionamento com Deus. Às mulheres, Deus dá uma tarefa. Aos homens, Deus dá outra tarefa. E aos homens, Ele chama a tratar a mulher
E diz o texto aqui, e aí fica muito claro que não há subserviência da parte da mulher ao homem, porque submissão não é subserviência. Porque ele diz, olha, vós maridos, igualmente vivei a vida comum no lar. Vivei igualmente. Da forma como a mulher lhe trata, você deve tratá-la também. E leve em consideração, porque é assim que pensam os antigos, é assim que veem os antigos, apesar de ter muita mulher muito mais forte do que muitos homens. O Erasmo Carlos escreveu uma música, dizem que a mulher é o sexo frágil. Ai, que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Ele vai cantando e dizendo sobre a vida da mulher. A cultura que o apóstolo Pedro aqui representa, enxerga a mulher como frágil. Em certos aspectos, há uma fragilidade sim. E o homem deve buscar suprir essa fragilidade, deve buscar ser o companheiro da sua esposa, deve ser o defensor da sua casa, o protetor da sua família. O homem deve encarar essa posição de ser o protetor da sua casa, não porque a mulher é menor, não porque ela é a sua escrava, não porque ela é a sua serva, não porque ele não vai ser o seu companheiro, não porque ele não vai assumir a posição de companheiro da mulher. A mulher não é a nossa empregada. Aliás, eu costumo dizer que a mulher não é mesmo a nossa empregada, porque uma empregada é mais barata. Uma empregada é mais barata. É mais barata. Fica aí a dica. Mulher não é nossa empregada. Empregada é muito mais barata, pagar uma empregada é muito mais barato. A sua esposa é sua companheira. A sua esposa é sua parceira. É sua cúmplice, é a sua aliada. A sua esposa não faz algo para você. Ela cuida de você e você cuida dela. O marido, ele não ajuda a esposa, ele faz a sua parte. O marido, ele não faz favores para sua esposa. O marido, ele faz o seu papel. O marido, ele não cuida dos seus filhos. Ele não faz favor a você quando cuida, porque os filhos também são deles. A mulher, inclusive por lei, veja que eu não sou advogado não, mas eu sei um pouco da lei. Se o homem pegar o dinheiro da mulher, é crime. Fiquem sabendo, anotem aí, meninas. Se o homem pegar o dinheiro da mulher, é crime. Mas se a mulher pegar o dinheiro do homem, não é crime. Protegido por lei. A lei diz que a mulher pode pegar o dinheiro do marido. A lei diz. Não deve. Mas a lei diz que pode. E não é crime. Mas o homem, se pegar o dinheiro da mulher, é crime. Pode ser preso. São formas que a sociedade criou de estabelecer um certo equilíbrio para que a mulher não seja desprezada, para que o homem ocupe a sua posição de um homem da casa, de o chefe da sua família, mas no sentido de que ele é o protetor, ele é aquele que mais ama e protege a sua casa, que não expõe a sua mulher, que não a trata de forma inferior, que cuida dela, que cuida dos seus filhos, que participa da criação dos seus filhos. Porque muitos da sociedade que nós estamos vivendo hoje vivem um desajuste porque nós, homens, temos deixado a responsabilidade de criar os filhos apenas com a mulher. E o homem precisa também ocupar esse lugar. As nossas crianças precisam de uma referência masculina também. Eles precisam ter a referência de um homem que estabeleça um equilíbrio entre o feminino e o masculino. Pode observar que as escolas, todas as professoras, são professoras. Dificilmente na vida da criança há um professor. Acho que os pais até teriam algum problema. Meu filho tem aula com um professor. São professoras.
E não há nenhum problema que sejam mulheres. Mas eu estou te mostrando que o quanto é importante a presença do homem na vida de uma criança também. Porque ele vive, se o pai, e se não há essa figura masculina, ainda que não seja o pai, pode ser o avô, pode ser o padrasto, o tio. Se não existe essa presença, a única presença que vai existir é a da mãe, é a da professora, é a da tia, e essa realidade não produz equilíbrio. O equilíbrio que a Bíblia diz é que homem e mulher vivam uma vida de cumplicidade, de compartilhar as responsabilidades, de cuidado mútuo, de viver igualmente a vida no lar. E o apóstolo Pedro termina dizendo a nós, peregrinos nessa terra, que se isso não acontece, as nossas orações são interrompidas. Ele diz aqui no final do texto: vivam em paz com as suas mulheres, para que não interrompam as vossas orações. Quando você briga com a sua esposa e não se retrata com ela, quando você briga com seu esposo e não se retrata com ele, quando vocês dormem sem se perdoarem, o que a Bíblia diz é que as suas orações não serão ouvidas, até que haja reconciliação, até que haja paz na família. Como peregrinos que somos, precisamos viver de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Que o Senhor nos abençoe, maridos, a vivermos liderando a nossa casa e amando nossas mulheres e amando nossa família. A mulheres amarem seus esposos e serem parceiras deles, porque você não está em posição de inferioridade. Pela graça de Deus, Deus constituiu homens e mulheres. No reino de Deus não há distinção entre homem e mulher, todos são um. E no lar, cada um ocupa o seu papel para complementar a relação que existe. A relação de homem e mulher é de complementação, um complementa o outro. E que o Senhor nos abençoe a termos sabedoria de não ultrapassar os limites, de não machucarmos e ferirmos as nossas esposas, de não machucarmos e ferirmos os esposos de vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor em oração e concluirmos o culto dessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, que pela graça do Senhor, o Senhor nos ensine a viver a vida em comum, que o Senhor nos ensine a viver de acordo com a Tua palavra, que o Senhor nos ensine a tratarmos a nossa esposa e sermos tratados por ela da forma que convém, que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos ordena. Pai, no nome de Jesus, abençoe as esposas, abençoe os maridos, abençoe os noivos, abençoe as mulheres, as noivas, namorados, e a todos aqui que ainda não estão nessa posição, que eles desde já saibam a forma como se deve tratar e cuidar da própria família. Abençoe as famílias da tua casa, é o que eu rogo a ti, e faço isso em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Que todos digam amém.